Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Capítulo 1. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, o elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental à maneira da aluvião pesada, cujos golpes eu não entendera de pronto. A aluvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. Expôs-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita, e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha e ali companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes, agora, eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A conversação espiritualizante tornara-se indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. André Luiz descreve o doloroso, mas libertador,
processo de se desligar dos laços afetivos e possessivos que ainda o prendiam à sua vida na terra. Após grande sofrimento por ver sua esposa com um novo marido e sentir-se incompreendido pelos filhos, ele passa por uma profunda renovação interior. A dor, que antes o torturava, atua como uma força que quebra sua concha de egoísmo. Ele transforma sua percepção sobre sua família, passando a vê-los não como suas propriedades, mas como irmãos a quem deve auxiliar. Essa mudança o abre para um novo tipo de amor, mais universal, e o faz perceber a beleza da vida espiritual em nosso lar pela primeira vez. Seu foco muda do sofrimento pessoal para o desejo de ser útil e servir ao próximo. Observem um riquíssimo trecho que nos traz importantes lições e podemos analisar através de alguns temas centrais. Primeiro, a dor como ferramenta de libertação. André Luiz não encontra a paz espontaneamente, ela é o resultado de um processo doloroso. Ele usa uma poderosa declaração para descrever isso. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental à maneira da aluvião pesada. A aluvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. A dor da perda e do abandono forçou-o a sair de si mesmo. O que parecia destrutivo, a aluvião, foi na verdade o que o libertou de sua prisão egoísta. 2. A superação do egoísmo e do apego. O núcleo da transformação de André Luiz está na mudança de sua relação com a família. Ele deixa de vê-los como extensões de si mesmo e passa a enxergá-los como indivíduos com seus próprios caminhos. A esposa deixa de ser a companheira que não pudera compreender-me, para se tornar a irmã a quem deveria auxiliar. Já o segundo marido deixa de ser o intruso para ser o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. E os filhos deixam de ser propriedade minha para serem companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo. Essa passagem do amor-posse para o amor-serviço é o que ele chama de destruir meus castelos de exclusivismo injusto. 3. O despertar para a verdadeira vida espiritual. Até este momento, André Luiz vivia na colônia espiritual Nosso Lar, mas não havia de verdade. Ele estava tão focado em seu próprio sofrimento que era como um hóspede enfermo de um palácio brilhante, incapaz de notar a beleza ao seu redor. Somente após a renovação interior, ele começa a perceber a harmonia da natureza e da vida espiritual. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Isso mostra que nosso estado interior determina nossa percepção da realidade exterior. 4. A transição do interesse pessoal para o desejo de servir. A consequência final de sua renovação é a mudança de foco. Antes, ele se comprazia em narrativas dramáticas que espelhavam seu próprio sofrimento. Agora, seu interesse é outro. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras. Buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Este é o clímax do capítulo. André Luiz completa o ciclo da renovação ao abandonar a autopiedade e abraçar o propósito maior do serviço ao próximo, que será o tema central do restante do livro. A renovação espiritual exige o desapego, porque enquanto houver sentimentos de posse, o sofrimento persistirá. O sofrimento pode ser um mestre, porque, se bem compreendido, ele nos impulsiona para o crescimento, quebrando nossas resistências e egoísmo. O amor verdadeiro liberta, não aprisiona, porque amar é querer o bem do outro, mesmo que isso signifique aceitar caminhos diferentes dos nossos. A paz interior abre nossos olhos para a beleza do mundo, porque a harmonia externa só pode ser percebida quando há harmonia interna. O propósito da vida é evoluir e servir,
porque a superação do ego leva naturalmente ao desejo de ser útil e de ajudar os outros. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa ou os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Narcisa, uma das mentoras espirituais, dirige-se a André Luiz para explicar o processo de renovação mental que ele está vivenciando. Ela reconhece que, embora ele sinta uma alegria imensa ao se conectar com uma realidade espiritual mais elevada, essa transformação também traz grandes dificuldades. Ela usa a citação das rosas do júbilo e dos espinhos de tédio para descrever a dualidade desse momento. A felicidade pelos novos caminhos que se abrem e o desconforto ao abandonar os velhos hábitos e sentimentos mundanos. Por fim, ela compara o coração de André a uma taça iluminada, mas temporariamente vazia, pois já se esvaziou dos sentimentos inferiores do mundo, mas ainda não se preencheu completamente com os sentimentos divinos. A renovação mental, ou reforma íntima, é o tema central. Você vem fazendo a renovação mental. Esta é a chave de toda a orientação de Narcisa. No contexto da doutrina espírita, renovação mental é sinônimo de reforma íntima. Não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda dos pensamentos, sentimentos e, consequentemente, das atitudes. Extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Narcisa valida a luta de André. A transformação espiritual não é um caminho sem obstáculos. Exige abandonar padrões de pensamento e prazeres que foram cultivados por séculos consecutivos, uma clara alusão à reencarnação. Esse processo de desapego gera um conflito interno, um assalto ao coração. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino. O coração de André já não está mais nas trevas. Ele já é capaz de receber a luz superior, a esperança de um alvorecer divino. Ele já tem a capacidade de conter algo nobre, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Aqui está a causa da sua dificuldade. A taça foi esvaziada. Os velhos conteúdos, egoísmo, paixões descontroladas, materialismo, foram removidos. No entanto, o processo de preenchê-la com o novo conteúdo, amor universal, compaixão, sabedoria divina, ainda está em andamento. E esse vazio é uma etapa necessária e muitas vezes desconfortável. É como um terreno que foi limpo de ervas daninhas, mas onde as novas sementes ainda não germinaram completamente. Esse espaço intermediário pode gerar a sensação de tédio, de falta de propósito ou de estranhamento, que são os espinhos mencionados por Narcisa. Cita o papel do Evangelho quando diz: lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Narcisa não apenas diagnostica o problema, mas oferece a solução. O Evangelho é apresentado como o alimento ou o líquido divino que pode preencher a taça vazia.
A meditação em seus ensinamentos funciona como um guia seguro para navegar por essas dificuldades, oferecendo consolo, direção e um modelo de sentimentos elevados que devem preencher o coração renovado. A fala de Narcisa é um abraço de compreensão e um guia sábio, mostrando a André e a todos nós que suas lutas são normais, válidas e um sinal de que ele está no caminho certo. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam as expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como ensinamento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você sente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo meu temperamento de homem amante do serviço movimentado, acrescentou, generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmeras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo, na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados, todos eles, por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual, por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmeras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. A dor como oportunidade de crescimento é a chave. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Esta é uma das lições mais importantes da filosofia espírita. O sofrimento não é visto como um castigo aleatório, mas como uma ferramenta de aprendizado e depuração espiritual. A dor lavra o solo do coração, tornando-o mais fértil para que a planta do Cristo, as virtudes e o amor, possa crescer. Narcisa transforma a percepção de André. Sua tristeza não é um fim em si mesma, mas um meio para um desenvolvimento maior. A fé raciocinada versus o sentimento superior. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria. O trecho faz uma distinção crucial entre o intelecto e o sentimento, o coração. Para uma mente puramente lógica e materialista, os ensinamentos de Jesus podem parecer simples ou até ingênuos. Entretanto, quando o indivíduo desenvolve a empatia, a compaixão e o amor, esses mesmos ensinamentos revelam uma profundidade e uma vida que o intelecto sozinho não consegue captar. A verdadeira compreensão vem da união entre a razão e o sentimento. O Evangelho vivo e dinâmico. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Esta frase é genial. Ela mostra que a revelação divina não é estática. A Bíblia ou os ensinamentos de Cristo não mudam, mas a nossa capacidade de compreendê-los, sim. À medida que evoluímos moral e espiritualmente, nossa percepção se expande e passamos a enxergar novas camadas de sabedoria nas mesmas palavras. O conhecimento espiritual é, portanto, uma jornada de descobertas contínuas sobre si mesmo e sobre Deus. O trabalho como terapia e missão. Vamos fazer o bem, meu caro. Por que não tenta?
Narcisa não se limita a oferecer consolo verbal. Ela entende que a melhor maneira de superar a dor e a ociosidade mental é através do trabalho útil e do serviço ao próximo. A sugestão de se juntar ao Ministério da Comunicação é a aplicação prática de toda a filosofia anterior. O trabalho no bem cura, pois nos tira o foco do próprio sofrimento. Nos educa, porque proporciona novas experiências e aprendizados. Nos eleva, pois permite a prática do amor ao próximo, acelerando o crescimento espiritual. As explicações de Narcisa são ricas de lindas lições. Suas citações como encha sua taça ou cálice nas águas eternas, porque a alma deve ser preenchida com a energia, o amor e a sabedoria que emanam da fonte divina, águas eternas. A planta do Cristo na terra do coração, a semente do amor divino existe dentro de todos nós, no coração. As experiências da vida, especialmente as difíceis, são o adubo que a faz germinar e crescer. Raios da alvorada nova, a esperança e a nova compreensão que surgem após um período de escuridão, tristeza. Narcisa incentiva André a caminhar com confiança em direção a esse novo dia de propósito. Analisando o capítulo 1, Renovação. Este capítulo é fundamental, pois estabelece a transição de André Luiz de um estado de recuperação predominante no livro anterior, Nosso Lar, para um estado de serviço ativo e consciente. Aqui, narra a profunda transformação espiritual de André Luiz na colônia Nosso Lar. Após um período de sofrimento e apego à sua vida terrena, ele finalmente alcança um novo patamar de entendimento e libertação. Essa mudança não foi fácil. Custou-lhe a dor de se desapegar da família que deixou na terra, sua esposa, que agora está com outro marido, e seus filhos. André percebe que a dor foi um instrumento essencial para quebrar sua concha de egoísmo e possessividade. Ele passa a ver seus antigos adversários como benefeitores e ressignifica completamente suas relações familiares. A ex-esposa torna-se uma irmã a quem deve auxiliar. O segundo marido, um irmão necessitado de sua experiência, e os filhos, companheiros a quem deve amparar espiritualmente. Liberto dos laços do exclusivismo, ele começa a perceber a beleza da vida espiritual, a sentir a natureza e a ouvir a consciência universal. No entanto, essa libertação vem acompanhada de uma sensação de vazio. É nesse momento que sua amiga Narcisa o orienta, definindo seu estado com uma metáfora precisa. Seu coração é uma taça iluminada, mas vazia. Ela o aconselha a preencher essa taça com amor divino através do serviço ao próximo e do estudo aprofundado do Evangelho. Por fim, sugere que ele procure novas oportunidades de trabalho no Ministério da Comunicação, impulsionando-o a um novo ciclo de aprendizado e serviço ativo. Os temas principais são: 1. A dor como instrumento de libertação. O tema central é a função transformadora do sofrimento. André Luiz afirma que a dor agira em minha construção mental. A dor da perda, da incompreensão e do desapego forçado quebrou sua concha de antigas viciações, permitindo que seu espírito fosse exposto a uma nova luz. Isso reflete um princípio espírita fundamental. As provações são oportunidades de crescimento. 2. A transformação do amor. O capítulo detalha a passagem de um amor possessivo e egoísta para um amor fraternal e universal. Antes, ele se via como senhor do círculo doméstico e os filhos como propriedade minha. Depois, ele os vê como irmãos e companheiros caros, a quem deve servir. Essa mudança é o pilar de sua renovação. 3. O desapego dos laços terrenos. A verdadeira libertação espiritual de André só ocorre quando ele aceita a nova realidade de sua família na Terra e para de se torturar com o passado. Ele deixa de ser um hóspede enfermo, preocupado consigo mesmo, para se tornar um agente ativo e sereno. 4. A expansão da consciência. Ao se libertar do egoísmo, sua percepção se amplia. Ele começa a sentir a harmonia da natureza, como o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma e se conectar com a consciência universal. O mundo espiritual, que antes era apenas um abrigo,
revela-se em toda a sua beleza. 5. O serviço como caminho para a plenitude. A orientação de Narcisa é crucial. A alegria da libertação não é suficiente. O vazio deixado pelos afetos terrenos precisa ser preenchido. A solução não é a contemplação passiva, mas a ação do bem. Vamos fazer o bem, meu caro. O trabalho no bem é o método para encher o cálice vazio com o bálsamo do amor divino. André Luiz, em plena jornada de autodescoberta, representa a alma que, após grande sofrimento, aprende as lições do desapego e do amor verdadeiro. Sua sinceridade ao descrever suas dores e sua alegria o torna um personagem com o qual o leitor pode se identificar. Narcisa é a mentora sábia e compassiva. Sua percepção espiritual é aguçada e ela consegue diagnosticar o estado de André com precisão e ternura. Ela não apenas consola, mas oferece uma direção prática e elevada, incentivando-o a buscar o trabalho e o estudo como ferramentas de progresso. Utilizando diversos simbolismos para uma explicação melhor, o capítulo nos traz: o caramujo na concha nos remete poderosamente para o estado anterior de André Luiz. Ele vivia fechado em si mesmo, em seu egoísmo e em suas dores, rastejando no lodo de seus sentimentos inferiores, incapaz de ver a grandeza da vida ao seu redor. A aluvião pesada simboliza a dor e as provações que, embora violentas e incompreendidas no momento, foram a força necessária para quebrar a concha protetora, mas limitante, do ego. A taça ou cálice iluminada, porém vazia, é a imagem central usada por Narcisa para descrever o estado de transição de André. A luz é a nova consciência, a alegria da libertação. O vazio é a ausência dos velhos apegos que o preenchiam. Assim, ilustra perfeitamente que a libertação é apenas o primeiro passo. O próximo é preencher-se com um novo conteúdo, um amor mais elevado. A mensagem central do capítulo. A verdadeira renovação espiritual nasce da superação do egoísmo e do amor possessivo. Esse processo é frequentemente doloroso, mas a dor funciona como um catalisador para quebrar nossas defesas e nos abrir a um entendimento mais amplo da vida. A libertação dos apegos inferiores, embora traga uma imensa alegria, pode deixar um vazio que só pode ser preenchido pelo amor divino, manifestado através do serviço desinteressado ao próximo. A jornada evolutiva é contínua e exige ação, estudo e a disposição para sempre aprender e servir. O capítulo Renovação é o ponto de partida perfeito para os mensageiros. Ele define o novo desafio de André Luiz: transformar a liberdade conquistada em serviço produtivo. A renovação não é apenas um sentimento, mas uma decisão de agir, aprender e se doar, preenchendo o cálice da alma com um único conteúdo que verdadeiramente satisfaz: o amor em ação. A sugestão do Ministério da Comunicação já antecipa o tema central do livro, a tarefa de ser um mensageiro entre os dois planos da vida. Este capítulo é um microcosmo da jornada espiritual proposta por André Luiz. Ele mostra a passagem de um estado de sofrimento passivo para um de esperança ativa. A renovação de André não vem de um milagre externo, mas de uma mudança interna de perspectiva, impulsionada por um conselho sábio que une a fé, a razão e, fundamentalmente, a ação no bem. É um convite para que o leitor, em seus próprios momentos de dificuldade, veja a oportunidade de crescimento e encontre na ajuda ao próximo o melhor remédio para suas dores. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.